Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao nosso Pod Paiva de número 20. Convidado muito especial, pessoa que eu tenho admiração, muito respeito pelo trabalho dele e pela pessoa que ele é também. Hoje em dia ele representa aqui o nosso escritório na advocacia trabalhista e também nas varas de família e alguns processos cíveis. Então eu trouxe aqui, para quem tem curiosidade em saber um pouco mais, como que é a atuação de um advogado trabalhista e também familiar, principalmente que faz uma parceria muito boa comigo desde 2017, ou seja, há 6 anos. Então ele vai ser, o pivô para poder te ensinar aí algumas coisas, algumas experiências da advocacia trabalhista, civil e família. Então, eu gostaria de agradecer, tá, Alexandre? Te dar boas-vindas ao nosso Pod Paiva, né? O seu tempo que é precioso, muitas tarefas, inclusive processos que você atua junto aqui com o nosso escritório e está aqui participando do Pod Paiva. Eu fico muito feliz, lisonjeado, já havia falado anteriormente que você seria meu convidado e conseguimos encaixar você no episódio de número 20. Então, muito boa noite, seja bem-vindo, está com você a palavra. Muito obrigado, boa noite a todos. Então, meu nome é Alexandre, estou com o Glauber tem 6 anos, né, Glauber? 6 anos, desde 2017, né? Desde Parceria 2017. Boa. Estou atuando na área de família, na área trabalhista principalmente. E estamos aí nessa parceria de sucesso aí tem um bom tempo. Te agradeço o convite. E vamos bater um papinho aqui para explicar para todo mundo como é que atua nessa área de família, na área trabalhista, para ter um caminho bacana a trilhar. Isso aí. É uma parceria boa que nós fizemos, né? Eu falo aqui no escritório porque está há bastante tempo. Então, vocês têm curiosidade em saber como que funciona mais, né? Eu pego, sim, esse tipo de causas. Nós pegamos um processo grande, processo delicado, difícil de trabalhar. Então, eu não recuso. A gente faz uma parceria muito boa e eu tenho total confiança no Alexandre, inclusive com os processos e também na questão financeira. Nunca tivemos problemas com nada referente à questão financeira, né? Então as pessoas aí têm esse receio, né, de fazer uma advocacia colaborativa, uma parceria no trabalho, saber distinguir a amizade e também do profissional, e a gente consegue ser amigos e conseguimos também ser o quê? Bons parceiros de trabalho. Então é muito importante, nós vamos falar sobre isso aqui, que primeiro você faz o quê? O network, certo? Exatamente. É essencial hoje em dia fazer network na advocacia. É essencial também fazer o marketing digital, igual eu falo com ele também, tem que fazer marketing digital. E além disso, é essencial você fazer o quê? Parceria com outros profissionais para que o seu cliente fique satisfeito, né? O objetivo principal talvez nem seja tanto querer pegar muitas causas, muitos processos, querer ganhar dinheiro. Mas a partir do momento que você serve bem dentro do seu escritório, com bons profissionais, o seu cliente, por exemplo, o meu cliente do criminal, e depois eu consigo atender a demanda dele numa área trabalhista ou no direito de família, o meu escritório mesmo que não esteja ganhando tanto assim, mas ele passa a ser um escritório completo. E eu me sinto muito bem com isso, fico feliz com essa parceria. Então, Alexandre, eu queria que você contasse pra gente, né, como que surgiu o Alexandre, tá? Vamos falar de quem você é hoje e do seu início. Como que foi essa questão aí de decidir fazer direito? Se foi no ensino médio, se foi por influência da família, se tem algum advogado? Como que você decidiu fazer direito? Por qual motivo você escolheu ser advogado e, além disso, atuar nesses nichos aí da advocacia trabalhista e família? Na minha época de ensino médio, a gente teve aquele boom da tecnologia, né? Em 2010. Até antes, né? 2005, por aí. Então, a área de tecnologia bombou muito. E eu tinha uns amigos no Cotemig que uns até foram para a área, né, que é o Gustavo, que você conhece, e o Roberto. E ele trabalha na Austrália hoje em dia, se eu não me engano, nessa área de tecnologia. Ele me puxou nessa época, falou: Alexandre, vamos ver como é que vai ser essa área de tecnologia, novidade, ao futuro e tudo mais. Eu sempre tive uma dúvida com relação a essa área de tecnologia. Fiz o ensino médio todo lá no Cotemig, só que no último ano eu vi que não era para mim essa área. E o Cotemig, ele é um colégio mais voltado em questão técnica, né? É um então, técnico em informática. Na época, né? Isso em meados de 2000 Acho que foi 2005, que eu entrei na faculdade em 2000... Não, até antes, 2007, por aí. Então o Cotemig era mais direcionar você num técnico. Num técnico, não é informática. Isso? Informática. Aí fiz esse técnico lá, formei, só que eu vi que não era pra mim, que não era a área que eu queria mexer.
E nisso eu tenho meu pai é médico, né? Era uma área que mexia comigo e pela facilidade de já ter ele na área, eu sabia que abririam portas, teria mais facilidade nessa Na medicina, área. né? Na medicina. Naquela época, pouquíssimas faculdades aqui em Minas Gerais, né? É. Só que eu parei pra pensar e eu vi assim, acho que a área que eu gosto de atuar mesmo é a advocacia. E comecei a pensar muito nisso. Minha família também falava muito nessa área de magistratura, né? De fazer concursos e tudo. Então, quando eu decidi virar advogado não, quando eu decidi entrar na faculdade de Direito, eu escolhi de primeira fazer o concurso de magistratura. Então, na minha cabeça, eu queria virar juiz de qualquer jeito. Até Então, o quando você ingressou, que você decidiu, naquela época era vestibular ainda, correto? Foi Enem. Enem, Eu peguei né? a transição. Transição, foi isso Transição, mesmo. Então, quando você decidiu fazer o Enem, você queria tirar uma nota boa para ingressar na faculdade de Direito. De Direito. De Direito. E quando você decidiu, né, ingressar na faculdade de Direito, o seu sonho era magistratura. Magistratura. Pra ser juiz, né? Aí fiquei nessa quiz na cabeça, comecei a focar e eu vi as áreas. A gente vai, cada hora vai mudando, né? Então eu comecei Apaixona com um e casa com o outro, né? Exatamente. Aí fui olhando todas as áreas de direito. Gostei muito na época de empresarial e tributário. Só que eu vi também que não era uma área para mim, porque ela era mais nichada e eu tava com o direito de trabalho na cabeça. Comecei a olhar muito para essa área e fui focando nela. Quando eu formei, eu estudei 2 anos para magistratura. Então eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Fiquei 1 ano e meio estudando para magistratura, até que eu desisti. Falei, vou tentar ser advogado, porque eu nunca tinha tentado. Falei, vamos ver como é que é. Então, nesse período de 2 anos que você ficou estudando, você Só não chegou a estudando. fazer o exame da ordem. Não, eu tirei a OAB no 9º período. Então você já de uma tinha vez. passado, então. Entendi. No 9º período eu tirei a OAB e continuei estudando para magistratura. No ano Já período, passou, né, na OAB, já era advogado, Já. mas não decidiu atuar na advocacia. Pra mim era magistratura trabalhista. Em nenhum Quer nicho. dizer, Só garantiu só o AB, como se diz. Ó, vou fazer meu dever de casa, até porque no 9º período pode. E sonho com a magistratura. Exatamente. Aí você ficou 2 anos com a carteirinha da OAB, no caso, né? Só pagando. Só pagando Sem anuidade. nenhum- Na verdade, Sem nenhum alguns cliente, colegas sem nenhuma assinavam, oportunidade. né? Alguns colegas assinavam a peça que tinha que ter aquela... Acho que 3 peças por ano, né? Pra você participar, pra você ter a chance de fazer o concurso. Isso. Aí fiquei nessa área e decidi trabalhar. Eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi no Bradesco. Eu tinha feito alguns estágios também no Bradesco e um estágio naquele Sejusc, da própria faculdade. Aí terminei o Sejusc, de repente eu desisti. Alguma coisa bateu na minha cabeça e falou, tenta advogar, vai que você gosta. Dei a chance pra advocacia e apaixonei. Entendi. Fiquei na área civil do Banco Bradesco. No bancário, você trabalhou para os bancos ou você trabalhou como um servidor do banco, no caso? Como Ele que era um foi? escritório terceirizado. Terceirizado. Terceirizado do Prestando banco. serviço da advocacia. Da advocacia. Né? Aí eu falei, eu vou aprender tudo. Aprendi bastante no escritório. E só que eu queria alçar novos voos, né? Eu falei assim, gostei da área, só que eu preciso de evoluir. Porque o escritório de massa é mais travado, né? Você não consegue crescer tanto. E eu até brinco, quem ganha dinheiro são os donos de escritório de massa. Fiquei lá uns 8 meses. Só pra gente fazer uma linha do tempo que eu gosto de fazer com todos os convidados. Aham. Em qual ano você ingressou na faculdade? Qual ano você formou? Você se recorda? 2010... Que foi o ano da sua formatura? 2015, não, 2010. Eu entrei em 2010 e formei em 2015. Ah, tá. Eu fui o contrário. Eu entrei em 2006 e formei em 2010. Então, ou seja, né, eu concluí o curso, tipo, 5 anos, né, antes de você. Então, você graduou, né, você se tornou bacharel e passou na OAB no final de 2015. 2015 eu já peguei a carteirinha da OAB. Tá. Pegou a carteirinha da OAB em 2015, mas só decidiu realmente atuar como advogado em 2017. Pegou no, 17. Então, pegou no, Pois é. talvez eu já te conhecia antes, né? Talvez de rede social, a gente devia ter conversado alguma coisa. Mas foi então naquela época ali que você estava iniciando que nós decidimos fazer então a parceria. Né? Pois é, essa parceria, essa história é muito legal. Vou te contar como que eu te descobri. Como que foi, né? Porque tem muito tempo que a minha memória fica meio... Eu tinha levado um carro meu para arrumar. Aí eu chamei um Uber e ele tava me levando para casa. E bate-papo e tal, sei lá o que. Eu já tava saindo do escritório que eu trabalhava. De massa. Trabalhista. Já tava com a expectativa de abrir o meu. Inclusive, tem até uma dica muito legal para passar para novos advogados. Vou dar uma dica para dar naquela câmera ali que o pessoal De pega lá, bem né? o feedback. É isso aí. Então, eu vou falar essa dica daqui a pouquinho. Como que eu consegui crescer, pagar as contas, né? Porque eu tinha acabado de abrir o escritório, não tinha ninguém na família da área de advocacia. Então, eu fui o pioneiro da minha família. E aí eu tava nesse Uber e esse motorista comentou, falou, a advocacia é muito legal e tal, eu tenho um profissional muito bacana, que eu sigo ele na rede social,
E me falou seu nome. Falei, como é que ele chama? Me mostrou e tal, me mostrou seu Instagram. Falou, ele é muito fera na área criminal, e sei lá o que, e tal. Eu comecei a te seguir. Aí eu vendo suas postagens, gostei muito de você, falei, vou mandar uma mensagem, você lembra? Te mandar uma mensagem na tora, falei, Glauber, querendo te conhecer e tal. Aí eu vi que a gente tinha amigos em comum, chegou a comentar, inclusive, não, que eu conheço pessoas que não são do direito, mas que era amigo em comum, inclusive a Cissa, né? A Cissa também. Teve mais pessoas, né? E aí nós marcamos uma reunião, não foi? Foi, a gente marcou um almoço lá na Assembleia. Foi, aqui naquela por perto. praça. Na praça, e depois teve um encontro nosso formalizando a parceria no Krug Beer. Foi, você lembra? Mesmo, foi. Foi aniversário, não sei o que. A gente encontrou, tomou nós curtimos mais, nós curtimos mais, né? Aí foi muito bacana, porque isso é uma coisa muito importante que eu até falo. Você puxou até no início, o advogado que quer crescer não vai crescer sozinho. Não adianta nem falar assim, eu vou abraçar o mundo. Não tem jeito, né? Hoje em dia, inclusive, dentro aqui do escritório, o que eu mais gosto de fazer é gerenciar e delegar funções. Porque eu sozinho, e além disso, Alexandre, além de querer delegar, eu sei que todas as vitórias que eu venho conquistando, tanto no profissional, quanto no social, até mesmo coisa pessoal, eu dependo de quem está comigo. Então eu valorizo muito, sabe? Porque eu vejo, né, até conversei isso hoje com a Sara, eu vejo muitos advogados se rotulando, que eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Mas talvez esses advogados, eles esquecem de quem está com eles, né? E eu faço questão o quê? De sempre estar postando uma foto, de valorizando os profissionais que estão comigo hoje em dia, entendeu? Então, além de fazer a parceria que eu faço com você, né? Que eu não atuo no trabalhista, eu não faço nada, nem raciocínio, nem penso, dentro do criminal, mesmo eu fazendo as estratégias, as audiências, tentação oral, tudo isso, eu sei que 70% sou eu e 30% eles, entendeu? Então eu valorizo muito quem tá comigo hoje em dia, sabe? É de reconhecer. Isso é bacana demais. E aí você foi um cara muito bacana comigo, tipo assim, a gente conversou, eu vi que não era sua área, só que você abriu porta pra mim de uma forma muito bacana, sabe? Foi muito receptivo, gostei muito do seu trabalho e a gente conversou e acabou que a gente virou amigo, né? Hoje em dia a gente, além, igual você falou, além do profissional... Tudo, né? Que a gente gosta de sair, de beber... Carro. E de carro, né? Então, acabou que juntou e virou uma parceria de sucesso. Só uma coisa que a gente não gosta da mesma coisa, mas deixa pra lá. Continua aí. A gente vê. Deixa em off. Mas vai embora, vambora. Aí chegamos nessa parceria, isso que eu ia falar. Uma grande coisa que eu descobri foi até um cara que trabalhou comigo lá no Bradesco, chama Bruno. Ele é sensacional, sabe? Um puta advogado também. Ele é muito bacana, tanto na área pessoal quanto na área profissional. Ele virou pra mim, viu que eu queria sair do escritório, que eu queria abrir o meu, e falou, Alexandre, por que você não começa a diligência? Essa é a dica que eu dou pra quem tá começando, eu lembro sabe? Você me perguntando isso aí, Glauber, por que você me orienta sobre isso? Eu falei, mete a cara. Pois então, foi. Aí quem tá começando agora, o povo fala, a diligência acabou. Diligência não acabou. Né? Ainda mais que agora as audiências estão voltando pro presencial, vai voltar a diligência demais. Eu no escritório delego audiências para diligentes, né? Para outros advogados. Tem muita audiência em Contagem, por exemplo, que eu delego quando eu não tenho tempo de ir. Então, porque, igual a gente falou, não tem como a gente abraçar tudo. Tem dia que a gente tem 2 audiências, 3 audiências no mesmo horário, ainda tem que fazer petição. Então, sozinho não tem como. Então, essa é uma dica muito boa para quem quer abrir seu próprio escritório, tem seu próprio sonho. Primeira dica que eu dou realmente é focar. E tem sites bacanas, como Correspondente na Web, entre outros também, que você consegue se divulgar. Tem uns até de graça, mas a versão paga, obviamente, é melhor. E consegue dar o start ali do escritório para pagar as contas iniciais, porque... Então, essa é uma das dicas que você, né, para quem quer atuar no trabalhista aí, é a questão de fazer diligências. Isso foca muito no cível também. O cível abrange demais, porque juizado especial, você vê quantas audiências tem por dia. Então, vamos dizer assim, a pessoa que quer uma oportunidade, ela vai procurar atuar na advocacia de massa, no início, é inevitável, não tem jeito, né? E principalmente fazendo diligências para outros advogados, cobrando ali X valor, que no montante, no final do mês, dá um valor alto, talvez, né? Principalmente para quem está iniciando. Ô, Glauber, eu vou abrir o jogo para você, é até bacana para o pessoal saber. Antigamente, realmente tinha mais, né? Porque não era processo eletrônico, então você fazia cópia de tudo, era muito protocolo, era muita cópia. Naquela época, isso era 2020, eu abri meu escritório em 2020. Naquela época eu tava ganhando mais de 10 mil reais em diligência. Só pra você ver. Rodava demais, mas ganhava mais. E olha pra você ver, gente, pega a visão da linha do tempo, tá? Ele formou em 2015, beleza? Começou a atuar na advocacia em 2017, fez a parceria comigo em 2017, mas só foi ver 6 dígitos, por exemplo, 10 mil reais,
em 2020. Não né? tem Então, jeito. tem pessoas, né, Alexandre, que eles ficam pensando assim, que eu vou ficar rico da noite pro dia. Que já tem um ano que eu sou advogado, eu não ganhei nada ainda. Então, pega a visão de 2015 até 2020. Então, a advocacia depende muito do quê? Dedicação, persistência, né? Estratégia, olhar como que tá o mercado, saber onde que pode ganhar. E Analisar jamais... concorrente, ver o que ele tá fazendo Isso também. eu ia falar. Ter o concorrente como exemplo. Certo? Exatamente. Não pensar assim, Que é rival. eu Tem vou espaço pra todo derrubar mundo. essa pessoa, eu vou tomar o espaço dele que eu vou conseguir água. Então, você tá trabalhando com alguém, você falar, não, eu vou querer ser melhor do que essa pessoa, ou então até mesmo uma parceria igual a nossa, por exemplo. Você vai né? crescer junto. Tem espaço pra todo mundo no mercado. Eu te elogio, inclusive, pra minha mãe, mandar um beijo pra ela e minha mãe Cidinha, Ana Luz não perde nenhum, e o Henrique também, meu sobrinho, né? Minha filhinha ainda, eu acho que ela não liga o telefonezinho, não, mas daqui a pouco ela começa também, né, Júlia? Ela já vai estar acompanhando. Vai mandar um beijo pra ela também, tá com isso no final de semana, vai ser inesquecível isso na minha vida. Eu falo assim, mãe, o que eu gosto do Alexandre, por exemplo, o que eu já vi de advogado, querer passar a perna no olho por ouro grande e sem saber fazer aquilo, querer inventar e querer tomar o seu espaço. Então, o quê? Tem 6 anos que eu tenho parceria com o Alexandre, tá? Ele nunca que ele aventurou em falar assim, hoje eu vou acompanhar um flagrante. Nunca tentei um criminal. Hoje eu vou no presídio. Pelo contrário. Tudo que eu recebo, eu te passo. Quando ele tem dúvidas sobre isso, né, ele fala assim, não, isso aqui realmente não dá pra mim não, né? como? Por quê? Não adianta só crescer o olho no que o outro tem. Você tem que gostar. Primeiro você tem que gostar do que você faz, para depois você ter retorno financeiro. Por quê? Se você tá crescendo o olho no outro e aquilo ali não te faz bem, você não irá conseguir nada, né? Então eu falo muito com a minha mãe esses 2 elogios que eu faço pra ela sempre de você. Ela sabe disso. Eu falo em questão de você não ter olho grande no que é meu, por exemplo, e também de você ser muito transparente em questão financeira, de deixar todos os clientes que a gente pega junto, na sua mão, você monta ali a planilha e você mesmo só me manda. Às vezes é bom porque é igual quando a gente lava calça jeans, sabe? E você vai lá, enfia a mão no bolso e tem uma nota lavada lá de R$10, né? Então, às vezes eu não tô nem esperando receber os honorários ali, o Pix. O Alexandre vai ao Globo, fulano pagou. Já tu manda ali que nós combinamos de percentual na minha conta. Então, quando o dinheiro pega a gente de surpresa, é bom demais, independendo do valor, tá? Mas aí, conta pra gente, continue. Isso é muito importante, que é caráter, né? Eu acredito muito na lei do retorno, sabe, Dalber? E caráter a gente nasce com ele, né? Eu falo muito com meus amigos que estão assistindo aqui, inclusive. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente paga, seja pro bem e pro mal. Então, tem gente que vai, por exemplo, das mínimas coisas. Você vai num bar, passou cerveja a menos e você passa, lá na frente você vai pagar de alguma forma e muito mais caro. Então, eu acredito muito na honestidade, no caráter que tem que ter com todo mundo. Se eu achar algo de alguém, eu devolvo. Se eu receber um troco errado, eu devolvo. Sabe por quê? Porque ali, talvez, a gente acha que é uma vantagem, mas pro outro é um prejuízo tão grande. Você entendeu? A gente não tá na pele da pessoa, né? Eu tenho mania também, quando eu fico satisfeito com o serviço, por exemplo, né? Penso que, cara, eu sou apaixonado com carro. Quanto que é pra lavar o carro? R$30. Eu tô com a nota de 50, eu falo, não precisa me botar o troco, não. Entendeu? Você lavou isso bem, aí, então, né? eu fico maior tranquilo com isso, entendeu? Então, eu valorizo muito essas pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, que talvez R$20 na meia-noite não vai fazer diferença. Mas na vida daquela pessoa, pensa, eu tava sem o dinheiro pra levar a comida pro meu familiar. A gente paga R$40 num copo de gin, né? Na balada. Entendeu? Então, a gente pensa assim, R$20 não faz a diferença, faz muita diferença sim, entendeu? Então, e aí? Aí você começou lá com as diligências, né? Começou a ver a cozinha do dinheiro. Aí tem até o Guiarone, que é um parceiro meu também, um amigaço meu, ele sempre fala comigo assim, na advocacia a gente trabalha, a gente planta para colher. Então você tem que trabalhar para depois você pegar os frutos. Não adianta você querer passar a carroça na frente do boi, que não tem como, não. É o processo. É o processo. Por isso que na advocacia você não vai ganhar dinheiro do dia para a noite. Olha quantos anos dura um processo. Então você começa primeiro plantando, correndo atrás de cliente, fazendo seu nome, recebendo indicação, fazendo parceria. Até hoje em dia tem o Google, né? Que tá muito mais. Isso, nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, né? Que é dúvida de muitas pessoas, entendeu? Então, como eu não tenho autoridade para falar do Google ADS no trabalhista, no Face ADS no trabalhista, talvez até no TikTok, no YouTube, eu queria que você falasse isso pra gente, a experiência que você já teve, né? De criar uma landing page. A minha tá ativa, tem tempo. Colocar no Google, fazer criativos, colocar no Face, quanto que em média, assim, um advogado, né? Normal tem que investir nisso, tá? É muito importante a gente falar isso. Então, e conta pra gente, você pode continuar falando, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre dificuldades no início da advocacia, sabe? Isso é muito importante.
Aí aconteceu isso que eu comecei a plantar, eu vi, conversando com amigos, né? E igual você falou, a parceria, pra mim é o melhor caminho, porque, é igual você falou, eu, por exemplo, não mexo na área criminal, eu não mexo na área empresarial. Eu tenho advogados que, inclusive, já atuou em casos em comum com a gente, que era um caso que você me passou, eu falei, Glauber, isso aqui eu não consigo atuar. A gente passa pra quem é capacitado, que vai pegar o processo, vai saber, porque eu não vou me aventurar e fazer uma besteira no processo da pessoa. Cliente, né? É a vida do cliente. Justamente. Então não tem condição. Então acaba que você tem que ter essa paciência para você crescer. Você não vai crescer do dia para a noite. No início não foi tão fácil, óbvio. Só que eu tive um suporte familiar bacana que me deu o básico ali para começar essa estruturação. Mas mesmo assim, eu tive que trabalhar, correr atrás. Tinha dia que eu acordava 6 horas da manhã, fazia audiência em Ribeirão das Neves de diligência, saía de lá, ia para Vespasiano, Lagoa Santa, rodava assim. Eu lembro. 500 km no você dia. gosta de dirigir, né? Sempre teve carro esportivo, sempre gostou de dirigir, né? Esse motorzão forte, né? Não, foi isso em comum entre a gente, né? Aqui, ó. Aí, ó. Chegou a ter um Jetta lá, que tinha quantos cavalos aqui? O que você tem mais? Você foi o Bravo ou o Jetta? O mais forte foi o Bravo. O Bravo? Eu pensei que tinha sido o Jetta. Mas o Jetta andava mais. Por isso. Que é mais inteligente, ama o motor. Entendi. Mas meu Bravo tinha 220 de roda, 250 motor, 1.4. Muito forte, né? E o barulho bem... Tipo turbo, né? Ele era T-Jet, né? Era T-Jet. Então eu rodava demais ali, fazendo diligência de um lado pro outro, e eu nunca desisti, eu sempre corri atrás do meu, entendeu? Então, eu recebi muita crítica, inclusive, de advogado, falando, não, mas você tá fazendo diligência? Tipo assim, como se merecesse. Né? E advogado família, que tava ganhando menos que eu. E talvez até da sua família, né? Tendo um pai que é médico, né? A gente que é advogado, principalmente eu, advogado criminalista, eu sofri muito preconceito na minha época. E às vezes o trabalhista, ele se, né? Não sei se sua família teve isso, lembra da figura do Agostinho, da grande família, né? Eles falam que é aquilo que o trabalhista é aquilo ali, né? Então pode ser que tenha tido, né, uma discriminação, um preconceito até mesmo da própria família. Falar, poxa, mas você não precisa disso, filho de médico, ficar fazendo diligência. E eu entendo pela sua personalidade, a pessoa que você é, chegou um certo momento que você queria ser independente. Sim. Você não queria ficar ali na asa do seu pai, né? Que eu sou filho de médico, normalmente médico ganha muito bem, é a profissão que eu valorizo muito, mas você decidiu o quê? Arriscar, fazer diligência, mas ter o seu ganha-pão, fazer o seu ganha-pão ali, tá certo, né? Então, tipo, eu até te falo, no primeiro ano de diligência, se eu fechei 3 clientes foi muito, mas eu tinha que pagar a conta e eu queria crescer. Tanto que eu juntei meu dinheiro, toquei de carro, queria pagar minhas contas, estabilidade financeira, e fui fazendo o meu ali. E depois de um tempo eu comecei a investir mais no escritório. Quando veio a pandemia, foi uma virada de chave para mim. Que eu vi que realmente a diligência tinha diminuído, tudo tinha fechado. Falei, ponto, agora eu tenho tempo para focar no meu escritório e ver como que eu vou captar cliente. De forma, né, que a gente vai chegar nesse ponto mais pra frente do Google. Então ali eu comecei a dar uma olhada, o que eu tinha que fazer para conseguir captar cliente. Então comecei a investir na minha imagem pessoal, de Instagram, de Facebook, isso, vendo muita coisa que você fazia, pegando ideia com você, conversando muito com você me deu várias dicas para conseguir positivo, chegar onde que eu tô. Eu sou muito grato a isso, você sabe disso. Tamo junto. E foi com o tempo, e hoje em dia eu falo que eu não tenho ambição de ser o melhor advogado do mundo, não. Não tenho essa ambição de forma nenhuma. Quero ter uma vida estável, com processos bacanas, construir uma vida bacana e com tranquilidade, sabe? Fazer o meu melhor, entregar o meu melhor pro cliente. E nesse período aí, de 2017 até você ter a ideia de 2020 com as diligências, qual foi a maior dificuldade que você teve nesse momento aí? Nesse período de quê? De 2017, porque você ficou de 2015 até 2017 com a OAB estudando para a magistratura. De 2017 até 2020, você ainda não estava recebendo, né? Porque você não tinha clientes e também não estava fazendo diligência. Então, como você conseguiu se manter durante esses 3 anos aí? Qual foi a dificuldade que você enxergava? Era não ter clientes, não ter diligência, não ter escritório? O que era mais difícil? Era buscar diligência era fazer meu nome na diligência, que eu estava focado. Estava focado, então você ficou durante quase 2 anos focado em ser um diligente. Na diligência. Entendi. Ainda mais que a gente vê o retorno vindo, né? Então tinha mês que... Eu lembro que o primeiro mês que eu ganhei 5 mil reais, falei, tô rico. Agora o jogo virou. E nisso eu tava te contando, recebendo crítica de colega meu, falando, nossa, mas você formou pra virar diligente? E gente... Igual eu falo isso muito também, advogado... A gente vê muito advogado frustrado, né, Glauber? Que não faz o corre, não tem a menor paciência de investir em imagem, de investir na carreira e ficar lá no mal da profissão. É uma profissão que se você trabalhar, você vai ter sucesso, sim, só depende de você. Então você tem que focar nos estudos, trabalhar em você mesmo, né? Tipo, se merecer, correr atrás de
imagem pessoal, de faculdades, de pós-graduação, se for preciso, para conseguir criar seu nome e ter sua carreira ali. Acho que só depende depende que a Camila tá aqui, ó, tá em pezinho aqui, ó. Ó. Fabiano, mais uma vez, a embalagem nova. Muito obrigado aí, E eu tava doido pra experimentar essa pizza, é muito boa. Não, eu fico doido pra chegar terça-feira e comer. E não é propaganda, porque eu tava com muita vontade. Não, eu faço questão, além sério. do Fabiano ser amigo, é com certeza a melhor pizza de BH. Quando eu falo alguma coisa, Alexandre, hoje em dia, tanto na advocacia como nos meus empreendimentos, no investimento, eu falo assim, eu dou a minha palavra. As coisas que eu mais valorizo hoje em dia é minha honra e minha palavra. Sim. E quando eu falo que algo, né, é bom, eu recomendo tal profissional, tal empresa. Então, assim, eu dou a minha palavra. Se não for, a pessoa depois pode falar, Glauber, você mentiu com isso daqui, entendeu? Então, essa pizza aí aqui em BH, ela realmente é referência. Eu comentei ela com o Atos. Não, até te perguntei, né? Você vai querer tomar um vinho mais tarde. A gente pode até abrir uma garrafa de vinho e vai comer essa pizza aí que merece. Essa aí merece. É muito boa, né? É muito toda recheada. Muito boa, massa fininha. Mas e aí? Aí você estava então buscando fazer diligências para outros profissionais. Para outros profissionais. Você não queria trabalhar no escritório de massa, mas você aceitava fazer as diligências para outros profissionais. Eu achava que eu não tava na hora de virar essa chave, que eu não ia conseguir virar ela de uma forma rápida. Então eu falei, vou juntar uma grana, porque quando eu virei o escritório, isso foi uma grande dificuldade. A hora que eu decidi realmente abrir, foi uma coisa da diligência que eu estava ganhando relativamente bem, que de repente diminuiu muito e eu tive que investir. Então eu fiquei uns 5, 6 meses aí ganhando menos do que eu ganhava antes, mas sabendo que isso ia ter uma projeção. Você teve atitude e conseguiu enxergar o futuro. Você pensou, pô, agora que acabou um pouco as diligências, eu tenho que ter meu próprio escritório, meus próprios clientes, então eu prefiro abrir mão de alguma coisa, investir. E mesmo que eu fique sem grana durante esse período, mas eu vou ter clientes futuramente, né? E conseguiu ter retorno na advocacia? Consegui, graças a Deus. Muita parceria boa com você também. Claro, a gente tem processos bacanas. Processo. E hoje em dia, Glauber, eu tenho 5 parceiros, sabe? Por isso que a gente fala muito de parceria. Realmente é muito bom. Você tem que ter isso daí, gente que nicha numa área igual eu. Mexo trabalhista, família e um pouco de civil. Isso. Eu também pego o civil, mas eu foco mais nessas duas áreas. Se cai um criminal, eu já te mando na hora. Pra você, pra Raíssa, já mando mensagem e falo, tem cliente aqui bom. Se cai um empresarial, eu já não atuo. Agora o que a gente não dá certo, tanto eu quanto você, é o tal do previdenciário, né? Nossa. Eita, área difícil. Eu sou pós-graduado nisso aqui. Eita, eu não consigo indicar alguém no previdenciário. Eu prefiro indicar. É difícil indicar, né? É difícil até indicar alguma pessoa, porque, igual eu falo, quando eu chego a indicar algo, igual eu fiz aqui agora com a pizza, é porque é algo bom. Né? Quando eu falo com os meus clientes que você vai atuar no caso, eu encho a boca e falo, não, doutor Alexandre, tá aqui o contato dele, passa logo o seu contato, e eu falo, não. Já me passa, eu já resolvo tudo. Já mando o Glauber, fechei, pronto, acabou. Tanto. Eu já falo, não, é porque ele realmente é um bom profissional e nunca teve reclamação, só elogia, né? Então isso é legal. E aí, quando você abriu o seu escritório para ter os primeiros clientes, muita gente já querendo saber sobre isso aí. Quando você abriu o primeiro escritório para ter os primeiros clientes, como que foi? Foi mais o network, o marketing digital, ou o marketing digital orgânico, ou o marketing digital já escalando, talvez a landing page? Foi total networking. Igual eu te falei, eu tava com esses parceiros e eu reconheço muito que fizeram por mim, você principalmente, e esses que estão comigo, sabe? Então eu vi que eu tinha que abraçar isso, entregar o meu melhor nessa área que eu busquei trabalhar, que é a trabalhista e a de família. A de família eu ainda não especializei nela, mas o previdenciário, que é o que a gente está falando, eu fiz trabalho empresarial e civil. E tive que correr atrás disso para mostrar um serviço bom, e graças a Deus hoje em dia eu até brinco com os meus clientes, que eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Porque eu realmente me torno amigo dos meus clientes, sabe? E isso é de verdade mesmo. Tem contato de conversar, de tomar uma cerveja no final de semana, porque eu acho bacana esse contato. Tanto que lá no escritório dos meus clientes, quando eu vou fazer uma defesa, por exemplo, eu faço questão de mandar. Falo, gente, vem cá, lê isso aqui comigo, você concorda, você não concorda. Hoje mesmo eu tive uma reunião de uma audiência que eu tenho amanhã de manhã, mandei pro meu cliente, falei, ele chama até Alexandre. Falei, Alexandre, vê se tá certo, se ficou do jeito que você quer, se realmente condiz com a verdade que eu escrevi, porque às vezes a gente escuta uma coisa, escreve outra e tem uma contrariedade ali. Mas eu sempre busco a participação do meu cliente, que ninguém é melhor do que ele para saber o que tem que estar lá. Né? Entendeu? E essa que é a advocacia humanizada. Né? É você buscar, porque normalmente quando, né, a gente tem um cliente,
esse cliente tem uma dor. É. Né? E a gente tem que o quê? Absolver a dor dele e dar para ele uma solução e não uma justificativa. E nada melhor do que trocar uma boa ideia, saber como que tá, pra gente dar uma solução para ele. Porque senão o advogado só fica dando justificativa e acaba que o Quer ver objetivo resultado, né? e o objetivo não consegue, que é o quê? É solucionar problema. Eu sou um solucionador de conflitos. Entendeu? Eu sou um solucionador de dor. Não é a dor igual o seu pai da medicina, mas normalmente é a dor o quê? Da liberdade. Não é isso? Então, É verdade, o seu é seríssimo também. Seríssimo. Então eu busco dar uma solução para o meu cliente, entendeu? E na minha área também, eu não vendo sonhos, sabe, Glauber? Então, tem cliente que me liga, eu fechei o contrato dele, por exemplo, atuei no processo. Eu já mando a real mesmo, eu falo, ó, você tem 50% de chance de ganhar. Para mim, o melhor jeito é fazer acordo. E lá tem várias formas de cobrar, né? Então, tem como você fechar um contrato e tem como você fechar por instâncias. Então, lá no escritório, a gente tem alguns processos que a gente cobra por ato. Então, fiz uma audiência inicial, cobra um valor X. Se não fizer um acordo ali na audiência trabalhista, a gente cobra outro valor para fazer o recurso, para acompanhar o processo. Então, eu sou o tipo de cara que eu não vendo sonho. Se eu vejo que o meu cliente não vai ter como ganhar, eu já falo, ó, fecha um acordo aqui. E tem muita gente que seria até mais inteligente da minha parte falando, vender esse sonho, porque eu ganharia mais dinheiro. Só que eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ser justo, igual eu falei, eu acredito na lei do retorno. Transparente, né? Transparente. Tem cliente que eu ligo e falo, ó, não recorre, paga, vão tentar um acordo, porque não vai dar. Juiz nenhum vai te dar isso aqui, por exemplo. Fala, não, mas a prova X, eu falo, ó, aí se você quiser, é por sua conta e risco. A minha opinião jurídica, não. Mas se quer e recorrer... no trabalhista, igual você falou, em 2020, você começou a fazer um bom network. Sempre na rodinha de amigo, um lugar que você vai, alguém que você conhece, tem pessoas precisando de um advogado trabalhista, não é isso? Nossa. Então é muito bom que, igual o meu eu conto pra todo mundo que eu sou advogado até hoje. Eu vou num bar e falo... Eu também me apresento Você sempre como trabalha com advogado trabalhista. trabalhista. Igual o João me falou assim, Glauber, sabe que eu gosto de você? Que além de você fazer um bom marketing e tal, você faz um excelente network, você sai muito, você é comunicativo. Mas você é referência nisso, né, Glauber? De verdade graças mesmo. a Deus, né? Você é referência de verdade. Porque ele falou assim comigo, outro dia, minha namorada tava no você lugar... pra arrumar cliente, bicho. Você já viu, é coisa de doido, né? Eu falo com essa história aqui, é coisa de doido. Quase todo dia aparece cliente que ele me diga, eu falo, opa, e vai dar não certo, é mentira, né? não, é quase todo dia. Quase todo dia tem contrato novo. Aí o João falou assim comigo, olha, Glauber, eu tava outro dia na barbearia, aí que eu falei que eu era advogado, o cara perguntou assim, você conhece o Glauber? Né, o barbeiro cortando o cabelo dele. Aí disse que a namorada dele tava em outro local e falou assim, é que meu namorado é advogado. Aí você perguntou pra ela a mesma pergunta, você conhece o Glauber? Então, hoje em dia, quando a pessoa aqui em Belo Horizonte, gente, não, né, quem fala isso são as pessoas de fora. Não que fala assim, independente da área. Fala assim, eu sou advogado. Igual você falou, motorista do Uber, o cara tá cortando o cabelo, o flanelinho ali da esquina, vai e fala assim, você conhece o Glauber? Eu não sei se é por da questão da rede social ou se é porque eu saio muito e eu sempre me apresento como advogado. Então a pessoa me vê a junção dos dois. Você manda muito bem no seu Para quem é advogado Instagram. mediano, eu me considero advogado mediano, porque tem 3 tipos de advogado, Alexandre. Tem o advogado dinossauro, que é aquele advogado antigo, a moda antiga, que já tá saindo fora do mercado de trabalho, que não tem mais clientes, tá? Porque ele acredita que só o fato de entregar um cartãozinho na mão... Ficar sentado na mesa esperando vai vir, né? Vai vir. Então isso é o dinossauro. Esse é o maior erro. Isso daí não adianta você montar salinha e ficar achando que vai aparecer gente que não vai chegar. Ninguém vai bater Eu, por exemplo, hoje em ali. dia não tem sala. Eu tenho coworking que quando eu preciso, porque hoje em dia é tudo digital. Então quando eu preciso eu vou na sala, atendo, faço tudo por lá. Não tem a necessidade de quem está começando a abrir uma sala. Se você tiver uma demanda, quiser nichar e precisar, e se você quiser, vale a pena você abrir uma sala, porque é um custo que você vai gastar por baixo de R$2.000. É isso aí. Você pode investir no Google. No Google, para ter clientes, né? Então isso é tudo estratégia. Então tem um advogado dinossauro, tem um advogado mediano. Eu me considero advogado mediano, tá bom? Não tem vergonha em falar isso. Que eu dependo de quê? De network, principalmente presencial, e dependo de um marketing digital. Seja orgânico como o meu Instagram, seja escalando no ADS, tanto no Google quanto no Meta. E o seu tá bom que eu tô vendo todo dia. Te mostrei ali atrás. Mas também o valor que eu tô gastando também é brincadeira, viu? Não tem jeito, mas né? Não faço isso porque quem não é visto é lembrado. Certo? Então, toda essa pegada, né, para um dia me tornar um advogado unicórnio. Dinossauro, mediano e unicórnio. O que é o advogado unicórnio? Aquele que depende só do nome dele. O nome por si só já fala, tipo, Marcelo Leonardo. Marcelo Leonardo não precisa de Instagram, Marcelo Leonardo não precisa de network. Já é reconhecido Você pega, pelo por nome, exemplo, né, um Cacai, tá?
ele não usa a rede social dele. Quem usa é... Como que é o nome quando... O gestor? Mas tem o nome certo. Qual que é? Mídia social, né? Então, quem usa isso aí, ele nem sabe o que está acontecendo ali. Por quê? Só o nome dele por si só já basta. E além disso, Devem ter a senha, né? Qual que é a vantagem de ser um advogado unicórnio? Que você escolhe no dedo as causas que você quer atuar. Foi o que a gente já conversou mais cedo aqui. Chega uma hora, gente, eu, por exemplo, com 12 anos, tá? Atuando na advocacia criminal, eu tô ficando, às vezes, cansado. Porque todo dia audiência, ganha dinheiro, ganha. Fecha contrato, fecha. Mas todo dia audiência, 20, 30 pessoas chamando no WhatsApp, sabe? Informação processual, consultoria, presídio, viagens. Então, o que eu quero, eu, Glauber, como advogado, futuramente, é o quê? É me tornar um advogado unicórnio. Eu sei que eu vou ter ainda mais um período aí de uns 5 anos pela frente, mas escolher ali no mês 3, 4 causas no máximo, boas, entendeu? Que você fala assim, eu trabalho menos e ganho muito mais hoje em dia. E esse é o advogado unicórnio, entendeu? Mas não tem esse patamar ainda. A tendência também é essa, né? No começo você pega até avião caindo. Você vai pegando tudo e tá muito certo. Eu tenho até uma história legal pra contar também. Eu atendo no Brasil todo, né? Então tem estados lá do Nordeste que eu atendo também, que eu falei que eu viro amigo dos meus clientes. Eu virei amigo de um cliente meu lá, que ele me indicou mais 6 clientes. Só desse jeito, só de eu falar, pera, doutor, tem um outro amigo meu que tá com problema, você conversa com ele aqui e tal, conversei, fechei. O outro do outro indica. Quando você vê, o seu network vai expandindo de uma forma que você fica, de certa forma, estável, né, para pagar as contas do mês, para fazer o básico, e te dá um caminho melhor para você correr atrás de novos clientes. Vou dar uma dica aí. Técnico criminal, tá? Não pega muito isso. A questão do Google ADS, tá? Eu que tenho autoridade para falar, eu sei muito bem. Porque tem muita questão de querer tirar dúvidas. Né? Mas é igual eu falo. Eu coloquei o André para responder os clientes do Face ADS e eu fico responsável, né, pelo Google. Mesmo que aquela dúvida ali, aquela pessoa não venha te contratar, mas o simples fato de você ser educado com ela e prestar, nem que seja uma informação inicial, não uma consultoria, tá? E nem talvez um atendimento. É falar o básico, né? Aquela pessoa pode vir a te indicar um potencial cliente. Exatamente. Entendeu? Então a vantagem é essa. Nada na vida é fácil. Então tá, já que vocês estão falando aí em Google ADS, então amanhã eu vou criar minha landing page, amanhã eu vou colocar R$3.000 de anúncio. Não vai adiantar nada. Vou ter 6 mil no final do mês? Não, não é bem assim. Vou ter 10 mil no final do mês? Não, não é bem assim. Você vai ter que saber trabalhar com aqueles leads que você tem, não é isso? Então, eu entendo que o Alexandre, quando ele decidiu, né, realmente empreender na advocacia de forma autônoma, deixando de trabalhar em escritório de massa, deixando de ser apenas diligente, ele teve que sim, que escalar a landing page dele no Google ADS e além disso continuou fazendo um bom network, a parceria e correndo atrás e continua correndo atrás até hoje, não é isso? Eu falei isso, hoje na terapia eu falei isso, tem hora na advocacia que de certa forma cansa, que a gente vai ficando exaustivo, que a gente não pode parar. Se você parar de se divulgar um mês, se você parar de correr atrás de gente, no outro mês você não recebe. Então, você recebe um horário bacana hoje. Legal, o advogado até brinca de advogado que recebe um horário fica rico, né? Só que esquece do dia de amanhã. Isso aí. Então, se você gastar tudo no mês seguinte, você pode ganhar 10% você ganhou. Tem que saber então, você fazer uma tem reserva, que ter um controle ali financeiro. Mantendo, né? E correndo atrás. Você não... Férias. A gente tira férias 100%, Glauber? Não. Tem dois... Tem 4 anos que eu não tiro uma férias de falar assim... Realmente estou de férias, acabou. Mesmo o recesso foi no final do ano, não tem jeito. O tempo inteiro, ó. Cliente, você não pode parar. Isso é tão importante que a Raíssa me dá os toques. Ela fala assim, Glauber, é só você parar de sair que diminui um pouco de cliente no escritório. Eu volto a sair nessas baladas que eu vou, muita gente pensa assim, o Glauber é baladeiro. Mas não é. É o preço que eu pago para ter os clientes que estão ali, porque eu sou comunicativo. Eu chego para você como advogado, eu pego um lounge, um camarote, desço um combo, alguém vai vir conversar com você, você não passa batido. E você fazendo ali uma nova amizade, ou então essa pessoa pode contratar seu serviço ou te indicar. Então, minha mãe sabe disso, e ela fica feliz quando eu saio, ela não gosta que eu bebo demais, entendeu? Mas quando eu saio... Faz um socialzinho ali de leve. De boa, cumprimenta alguém, não sei o quê, isso é muito importante para advocacia, para quem está correndo atrás de clientes, assim como eu estou, assim como o Alexandre está. Igual hoje, alguém chegou aqui, eu estava numa audiência desde 1h da tarde. E a audiência acabou, já era o quê? 19h30. E amanhã vai continuar ainda. E amanhã vai continuar ainda. Ah, Glauber, mas você não precisa disso. Tá, beleza. Pode ser que hoje eu tenha uma condição financeira estabilizada. Mas o dia de amanhã? Não tem como parar. Quando eu vou abrir mão, pensando assim, não, hoje eu não preciso mais. Só que eu tenho que pensar também no dia de amanhã. Exatamente. É isso?
Então, construir continua aí patrimônio, crescendo. crescendo e não tem manter, como, né? Igual eu falo, conquistar é fácil. O difícil é manter, porque se tiver alto, a queda, ó, é grande. Então não adianta achar que você tá ali em cima, que você vai conseguir manter sempre, porque nada consegue ficar no ar. Eu nunca vi. Tem que ter nada uma fica. reserva Nada financeira, fica. porque é igual eu falei, advogado recebe honorário, fica rico. Eu falo isso por mim também. Tem vezes que eu recebo honorário e falo, nota top. É. Aí no mês seguinte você recebe 15%, Relaxa, você abre a fala, mão. uai, peraí. Isso acontece com o quê, Alexandre? Eu que gosto muito de academia, musculação, inclusive já tive aqui, né, um nutrólogo com doutorado, Lucas Michel, mesmo que o nosso corpo, tá? Que a gente vai lá, muito na moda falar o shape, né, hoje em dia. Malha ali durante o verão, outubro, novembro, chega em dezembro com Trincado. shape top. Aí você vai falar assim, vou abrir mão. Posso comer hambúrguer, posso comer pizza, posso beber, posso não sei o quê. Passa um mês, você perde todo o ano de dedicação, entendeu? Tudo que você fez. Então, às vezes você ficou 5 anos estudando, beleza? Demorou mais 5 anos para ter os clientes e conquistou uma boa carteira de clientes. Se você fica um mês parado, você perde esses clientes que você demorou 5 anos para conquistar. E, gente, outra dica, a gente fica muito preocupado também em focar nos clientes, em novos clientes. Só que muita gente esquece dos clientes que já tem. Foca nessa galera, manda uma mensagem, manda um bom dia, feliz aniversário, feliz Natal, mostra que você existe, porque às vezes ainda divulga a área que você atua, né? Porque às vezes o cliente está ali com uma nova demanda, igual eu mexo com trabalho e família. Às vezes o cliente me contratou para a área trabalhista. Se eu tô ali, opa, e aí, tá tudo bem? Você faz alguma coisa? Já tô aqui? Falou, tô divorciando. Falou, aí vem cá, vamos conversar. Você fecha um novo contrato ali de bobeira. Isso acontece muito comigo lá no escritório. E isso é questão, que é importante, Alexandre. É dar moral pra quem já tá dentro. Mostrar que a gente não é uma máquina, que a gente é ser humano. E que a gente dá atenção para o outro. É igual quando eu falo em questão de aparência, até elogio também a sua aparência enquanto vestimenta, gesticulação, né, a sua oratória. O quê? O advogado precisa de uma aparência. Sabe por quê? Porque senão vem na cabeça da pessoa o seguinte... Pô, se aquela pessoa não preocupa nem com a vestimenta dela, quem dirá se ela irá cuidar do meu processo? Se ela vai ter zelo com o meu processo. Imaginem só ela atuar no meu processo da mesma forma que ela se veste, trata, né? da mesma forma que ela se comporta, da mesma forma que ela se cuida. Então, na cabeça da pessoa pensa assim, não, esse profissional para mim não serve. Entendeu? Então, dá atenção especial para os clientes. E se vestir bem, representando o seu cliente, é fundamental, porque ele gosta disso, entendeu? E não adianta você falar, não, é tranquilo, hoje em dia é de boa. Você pode ter o mínimo. Você vai coloca uma socialzinha legal, um tênis legal, um sapato social legal, vai e atende, faz uma barba bem feita, corta um cabelo, acabou. Quando eu falo essa questão de boa aparência, não é você ser luxuoso, usar só roupa de grife, roupa de marca, bons acessórios, não. É o seu cliente. Isso é o que a gente busca. É o seu cliente. Mas até lá, é o seu cliente se sentir bem com você. Você representar bem o seu cliente. Se o cliente pensa assim, não, eu estou bem representado, tá? Pronto, acabou. Não é vestir bem pro seu vizinho, pra namorada, pro namorado, nem que você quer que seja. É se vestir bem para o seu cliente. Isso é muito importante. Agora, outra dica que eu dou também para quem quer atuar na área trabalhista, a audiência, gente, é a parte mais importante do processo trabalhista, sabe? Tem muito aventureiro que a gente fala na área trabalhista, que é um dos pontos que eu tenho dificuldade hoje em dia de delegar essa função de fazer a audiência de instrução trabalhista. A audiência trabalhista é muito rápida, é muito dinâmica. Se acontece alguma coisa ali, se você não protesta na hora, acabou, precluiu. Então você tem que estudar, você tem que se preparar para fazer uma audiência trabalhista, porque não é fácil. Eu fiz uma em Recife agora, 2h30 de audiência. Então vamos dizer ali, assim, ó, o primordial no trabalhista é a audiência. É a audiência. Não seja nem tanta gestão, não seja captação, né? Não seja ali, igual no criminal, a alegação final, que é por escrito no último. É realmente a audiência. É a audiência. Né? Ali, se você não instrui bem se você não faz as perguntas certas para testemunha, pro reclamado na hora certa, pro preposto da empresa ou quem estiver representando, acabou. Porque o que você vai produzir prova é na audiência. Tem muito cliente que chega lá no escritório, é até engraçado, falando, nossa, aconteceu isso e isso comigo, vamos entrar? Eu falo, não, processo bacana, vamos entrar. Que prova que você tem? Tem contra-cheque? Não. Tem folha de ponto? não. Tem testemunha? Não. Fala, o que a gente vai fazer aqui? Se você não tem o mínimo, se você tiver uma testemunha, eu até brinco, a testemunha ali na hora, né, que realmente participou do ato, que viu, por exemplo, um assédio moral acontecendo, um patrão xingando, que realmente tenha participado do ato, que não seja amigo e que tenha visto, é um processo que você vai instruir bem, desde que o profissional saiba conduzir a audiência. Entendi. Porque se não souber... Tá.
E nessa trajetória sua aí, da sua formatura em 2015, né, da sua diligência em 2020 e do seu início na advocacia realmente em 2017, tá? Uhum. E até agora em 2023. Então nós estamos falando aí de 8 anos de trajetória, certo? Seja a formatura. Passa rápido, né? Passa rápido. Quando você percebeu, tá, que você tinha se tornado um advogado, vamos dizer assim, referência, que você chama hoje em dia de virada de chave? Quando você percebeu que você começou a se sentir feliz e por qual motivo que isso aconteceu na sua vida? Foi quando eu peguei meu primeiro processo de 100 mil. 100 mil. Tipo, não que veio pra mim os 100 mil, né? Mas quando eu fui distribuir o processo e o valor da causa era mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Era 115 mil, 120 mil. Então, independente se o valor chegou em suas mãos, mas só de fechar aquele contrato ali de 100 mil, você se sentiu feliz, né? Eu falei, não, agora a chave virou. Aí Aí o que eu comecei a pensar? Eu falei, se eu conseguir um, eu consigo mais. É. E aquilo Aí te que eu motivou, comecei- motivou como se... Mais ainda, né? É. Ó, se eu conseguir o primeiro, É. eu fazer o que eu venho fazendo, tá dando certo, pra eu É fazer conseguir mais. o de 300, de 400, de 500, não é isso? Exatamente. Então é correr atrás mesmo. Aí eu comecei a estruturar mais meu escritório para conseguir esse tipo de cliente, a nichar de uma forma mais bacana. E graças a Deus tem resultado. Tá. Tem um resultado Dúvida de positivo. muitas pessoas aí. Na advocacia trabalhista, como que funciona o Google ODS? Vamos falar do Google, depois a gente fala do Face. Como que é o Google hoje, que você gosta de fazer uma gestão ali, escalando a advocacia no Google ODS? O Google não adianta você pensar que você vai colocar, igual você falou, 3 mil reais que vai dar resultado. Não vai. Não é assim que funciona. Ele é uma máquina que tem que ter um aprendizado, né? Então, o que eu aconselho quem quer investir nisso? Primeiro é buscar o mínimo de informação, se não tiver como contratar um profissional. Porque um profissional bom hoje na área é caro. Tem vários na praça, né, Glauber? Mas assim, um realmente bom, você vai pagar caro. Você vai pagar aí coisa de 3, 4, 5 mil mês. Isso aí. Então, se não tem a condição, busca o mínimo de informação pra você saber mexer na Pra máquina. não torrar dinheiro. Pra não torrar dinheiro. Porque o lead é caro. É caro isso? demais. E cada dia que o pessoal vai descobrindo mais, vai ficando mais caro ainda. Exatamente. Então o lead é caro. Não Isso tem é- como você pensar que você vai colocar lá 3 mil, igual você falou, que vai virar. Não vai virar. Então você tem que... Quando eu criei meu primeiro Google, pra dar um resultado bacana, demorou tipo uns 3 meses pra realmente começar a procurar. Porque é o tempo de aprendizado Tem da que ter máquina que você vai paciência, estar né? trabalhando O negativo. algoritmo, principalmente hoje em dia, com esse tema de inteligência artificial, ele demora a entender um pouco qual que é o seu objetivo, não é isso? Pra quem que ele vai E tem que entregar. ir testando. Né? Você vai testando para saber questão de região geográfica, questão de valores, questão de outras coisas, não é isso? O conselho que eu dou pra quem tá começando agora é realmente ter esse mínimo de conhecimento pra saber mexer. E o sistema realmente é mais intuitivo. Quem não tem como contratar alguém, busca esse básico. Tem até um cara que eu gosto muito, que foi onde eu fiz o curso, ele chama... Quem buscar ele é advogado da X, ele chama Cristiano. Cristiano. Você conhece ele? Já vi, Ele é muito bom. Dele, Ele virou uma referência bacana. Nacional. Nacional. É. Então eu fiz o curso dele, aprendi o básico e corri atrás. Falei, porque na época eu não tava com condição de pagar essa grana. Eu falei, vou ter que aprender pra me virar. Então eu aprendi e eu lembro que na época eu comecei colocando 10 ou 15 reais por dia. Porque ele falava... Valor é diário, né? Ele fala, não coloca mais que não adianta, não é assim que funciona. Hoje em dia, acho que eu coloco 40 reais por dia. 30 ou 40 reais. É um valor, assim, né? Razoável, Que entendeu? dá um Dá retorno. um retorno legal. E a tendência é essa, tá crescendo, você coloca mais, vai. Chega uma hora que você precisa o quê? De um gestor de tráfego profissional. Chega uma hora que você precisa de um setor comercial, que é a pessoa que vai receber os leads, que é a pessoa que vai fechar o contrato, é a pessoa que vai ficar responsável em delegar. Ainda tem que ter o quê? Igual eu tô montando o escritório lá de cima, que é o operacional. Né? Isso quando o escritório tá bombando muito mesmo, né? Gigantesco, Tem que ter gente faturando aí, trabalhando. né? Vamos colocar aí 100 mil, 200 mil por mês. Aí você tem que chegar uma hora que você tem que começar a delegar, porque senão você começa a ficar meio pirado. fica doido. Né? Fica doido. Nós, é cliente mandando mensagem no final de semana, fora do horário comercial, então você tem que ter ali uma forma de tratamento, né? Você tem que ter muita paciência. Eu não posso falar isso na advocacia criminal, porque ainda eu estou em fase de vários testes. Eu utilizo, mas não é algo certo. Até porque eu não tenho nenhuma mentoria disso sobre o criminal no ADS. Não, no Mas meu lead então, liga de madrugada, você acredita? isso eu queria E meu saber. horário não tá lá Para de dar um madrugada. recado pessoal ali. Na advocacia trabalhista, então realmente o ADS funciona? Funciona. Tá vendo? O Facebook e o ADS também. Tá? Funciona. Todo mundo tem problema de trabalho, gente. Todo mundo tem problema de E trabalho. eles, uma hora ou outra, acabam pesquisando no Google. Né? É uma área que a gente fala que ela não é nichada, né? Ela é muito expansiva, vamos colocar assim. Então tem muito profissional que tem problema. E muita empresa também que tem problema, né? Então não adianta você só focar no reclamante. Você pode focar no reclamado também.
Boa Eu dica. atuo mais como reclamante, que eu gosto de ser mais advogado reclamante, que é o empregado, né? Aham. Então, mas tem gente que prefere trabalhar para o empregador. Eu prefiro essa área que você vai trabalhar com o reclamante, fazer uma reunião. Eu acho que ela tem um potencial financeiro melhor. Mas nada amanhã, por exemplo, a minha audiência é de reclamado. Cobrei um valor, vou fazer defesa, vou comprar o processo e tentar fazer um acordo. Então tem esses nichos aí que realmente o Google funciona muito bem. Que O você Cristiano, prefere? por exemplo, ele é da área de família. Ele falou no último vídeo dele lá, se eu não me engano, que ele investe 50 mil por mês. É, isso mesmo. 50 mil por mês de ads. Então você imagina o retorno desse cara. Pra ele colocar 50, ganha 300. Isso aí. E tá assim hoje em dia, É. né? O que você prefere? Inicial ou contestação? De fazer? Prefiro fazer inicial. Inicial, né? Inicial. Todo mundo fala, a maioria que É. eu pergunto fala isso. Na contestação, você não pode deixar nada passar Nada. batido, né? É. E ela é mais detalhada. Tem um momento de fala, é ali. A inicial você cria. O outro você tem que debater e questionar. E não pode passar nada, porque senão você fala assim, nó, como que eu vacilei nisso aqui, né? Isso. E você ainda tem um momento de impugnação, né? Se Isso. você deixar alguma coisa passar, você ainda consegue chamar a Impugnar atenção do depois, juiz, né? alguma coisa ali. Entendi. Então, Alexandre, dentro aí dessa questão do ADS, tá? Outra pergunta minha. O que você prefere? O Google ou o Face, incluindo o Instagram? O Face, ele te traz mais volume. Quando eu anuncio no Face, eu vejo que eu recebo mais gente me chamando, tirando dúvida e tudo mais. Mas o Google, eu acho que a inteligência dele ali, nesse aspecto, ele consegue ter um filtro melhor Trabalhista, né? no trabalhista para te trazer quem realmente quer fechar um contrato, sabe? Então, isso aí eu entendo um pouco. O que acontece? No Google, a pessoa tem uma dor, ela vai pesquisar para te encontrar. É. No Face, não. No Já Face, aparece lá. só para a pessoa ter interagido com alguma coisa envolvendo direito de trabalho, alguma coisa assim, vai chegar na casa dela como intruso. Você chega na tela da pessoa como intruso, não é? No Google, para ela te achar, ela tem que pesquisar. No Face, ela aparece ali do nada o seu anúncio e a pessoa acaba clicando, às vezes, com curiosidade boba. É. Não é isso? Então tem que saber direitinho, né, o que funciona. E entre o marketing orgânico, né, que envolve também até mesmo network virtual, e a escalação, qual que tem retorno melhor? Ô Glauber, o meu network é muito bom, graças a Deus. Mas eu tenho um retorno bacana no Google também. Mas o meu network, o contato, igual eu te falei, esse fato de virar amigo de cliente, de mostrar atenção e tudo mais, eu recebo um retorno muito bacana ali também, sabe? Eu posso falar. Eu acho que hoje em dia o meu tá empatado. Empatado? O meu é Empatado. 95%, tá? A persona Glauber, né? o network É. e o marketing orgânico e 5% escalando, você acredita? É mesmo? É 95% o que eu sou. E escalando apenas 5% e gastando grana ainda, entendeu? É. Mas vou continuar fazendo. Tem que né? ser. Pode ser que algum dia venha a equilibrar. Mas o meu, tá? O meu criminal, 95% é o Glauber que desde 2012 vem fazendo, entendeu? Olha pra você ver a diferença, né? E por isso que é bom a gente O bater um network papo. é muito bom. Muito bom network, mesmo. né? Você vê que igual quando eu vou em shows assim, outro dia, né? Até agradeço todos os convites aí. Eu fui no Boteco do Gustavo Lima, certo? Então ali tinha vários lounges que são os camarotes. Como que chama? Como que chama aquilo ali, Paulo? Empresarial, mas tem o nome certo, não. É tribuna. Aham. No jogo é a tribuna. Aham. Então eles pegam aquelas tribunas e fazem lounge. Lounge de né? futebol. E eu fui no lounge da Camila Aham. e ainda fui convidado para ir mais em 7 pessoas que tinham fechado o lounge. Que doido. Aí tá, evento sertanejo, beleza? Fui no Samba Prime. Samba Prime tinha o nosso lounge, tinha mais 2 lounges que eu fui convidado e mais o camarote dos donos do evento. Ó, que doido. Então eu fui convidado para isso também, ou seja, e todos esses lugares que eu vou, a primeira coisa que eu faço é network. Não adianta, Glauber. Toda vez que eu encontro com alguém, amigo, sei lá o que, a gente conversa, eu falo seu nome e a pessoa te conhece. Te conhece, né? Não É tô bom. brincando, não é puxando seu Não. saco, não. Você sabe que eu não faço isso. Minha mãe tá ali, minha mãe tá ali. Todo mundo te conhece. Minha mãe não tá tem ali, que jeito. ela não perde um. Pra ela é muito orgulho isso, sabe por quê? Às vezes tá na fila do banco, ela tá vendo alguém falar de mim. Certo? E aí fica caladinha na dela, só escutando, né? Ainda bem que a maioria das vezes é elogiando. E às vezes também eu peço muito Uber pra minha mãe, sabe? Agora tem o Clemença, que leva ela pros lugares, mas eu gosto de pedir muito Uber pra minha mãe. E às vezes essa questão de o motorista conversando, Aham. né? E aí ela fala alguma coisa de advocacia, não sei o que, os caras vão e mencionam meu nome. Aí na hora que ela fala que ela é minha mãe, né? Os caras ficam todos assim, tipo assim, nossa, Cheio a de mãe dedo, dele, né? né? E ainda pensa assim, não, ainda bem que eu não falei mal dele, né? Mas isso é bom, isso é legal. E direto também, né? Que a gente tem a rádio Itatiaia,
E direto eu dou entrevista para eles, principalmente envolvendo crime aí, tribunal do júri, essas coisas. Então minha mãe às vezes está num local e tá passando ali eu ao vivo, falando do processo, de alguma coisa assim. Então é legal, ela gosta sempre tá ouvindo, né? Você imagina só, você ouviu uma coisa, né? Imagina minha mãe ouviu. Vai ficar toda orgulhosa, né? Sem dúvida. Então é legal demais. Então, mas aqui, sobre hater também, não entra no ouvido, sai no outro. Sai no outro, não, isso eu já não... Eu nem ligo, Glauber. Não, eu tô nem aí. Alexandre, seguinte, né, mantendo aqui quase uma hora já da nossa conversa, tô doido pra comer a pizzazinha ali. Também, viu? Tô cheirando aqui. Vou abrir um vinho especial que você merece, um DV Catena, tá? Valeu. É o seguinte, vamos lá. Você falou aí da sua trajetória, que não foi fácil pra você, não tinha ninguém na família, teve que estudar 2 anos de magistratura, né? Teve que iniciar... Não, posso só dar uma dica também? Pode. Não, mas a dica é no final. Então tá. Então vamos lá, você vai poder falar à vontade. Vou falar disso também, vou até anotar pra não esquecer. Isso, recapitulando aqui. Ele formou em 2015, beleza? Ele ficou 2 anos estudando de magistratura, percebeu que não ia dar certo, foi trabalhar em escritório de massa, né, metendo a cara. Isso aí. Depois percebeu... Rala 12 horas por dia lá. Que na diligência ele conseguia ter um retorno financeiro melhor, honrando o que ele já tinha escolhido, e só em 2020 ele decidiu realmente empreender e se tornar autônomo na advocacia trabalhista, certo? Sim. Então, resumindo tudo isso, Alexandre, o que você tem para dar de dica para quem está assistindo ali, que está um pouco perdido, que precisa de uma motivação, precisa de um conselho, de quem realmente trilhou aí 8 anos para ser um advogado aí conceituado, né, e referência no que faz? Obrigado pelo elogio. Vamos lá. Gente, o primeiro ponto também que eu ia falar aquela hora é português. Pelo amor de Deus, né, Glauber? Quem é da área de direito de advogado tem que saber escrever. Então foca, faz um cursinho se não souber, porque não existe nada mais feio do que a pessoa que não sabe escrever numa petição jurídica, defendendo a pessoa. Erro de português não tem como. Então o cliente pega uma peça sua e vê um tanto de erro, sua credibilidade foi pro espaço. Eu acredito que a gente tem que focar, correr atrás do que a gente quer e trilhar uma meta, né? Colocar onde que quer chegar e buscar a forma que você vai chegar até lá. No meio do caminho vão aparecer várias oportunidades. Você tem que saber abraçar ela, igual eu tive a oportunidade de conhecer, e a gente tá junto há 6 anos. Isso aí. Então, tá atento, buscar um networking, correr atrás, se divulgar. Eu fechei um contrato outro dia no Instagram, porque eu coloquei naquele stories lá, aquele negocinho do nem sei como é que chama aquele negócio lá, nos direct, sabe? Você escreve lá. Sei, agora tem como uma mensagem fixa ali, né? Coloquei lá advogado trabalhista. O cara me chamou, você é advogado e você tal. Tá pensando, né? Seria o seu pensamento, mas aí você colocou de já vendendo o seu propaganda. peixe, entendi. E o cara fechou comigo. Do nada, né? Lá eu falei, deixa eu testar esse negócio, coloquei. Então é realmente focar na sua imagem, buscar exatamente o que a gente conversou, ter uma boa aparência, que não quer dizer você usar roupa de luxo, não quer dizer que você vai gastar uma fortuna, andar alinhadinho, correr atrás do que você quer e batalhar por isso, porque não é fácil, mas é possível, né? A gente conhece várias histórias de sucesso, a gente, inclusive, nós dois fazemos parte dessa estatística de sucesso, graças a Deus, e a gente busca esse caminho, sempre buscando melhorar 1% aí por dia, vendo oportunidades. Essa dica que eu dei para quem tá começando diligência é muito boa, sim. Quem fala que acabou tá mentindo, porque até hoje lá no escritório eu tenho um braço de diligência que eu atendo escritórios de Curitiba, de São Paulo, então pra você ter ideia, até hoje eu ainda tenho contrato com esses escritórios de diligência que me dão um valor mensal. Tem escritório que me dá um salário mínimo. Você tá fazer todo mês audiência, eu delego, então vou fazendo aqui, as que eu posso fazer eu faço, as que são em outras comarcas eu procuro profissionais para me atender. Então, o que realmente no final do mês soma um valor bacana. Então, é realmente correr e nichar na medida do possível, assim que for crescendo, buscar nichar numa área. Porque não adianta, por exemplo, falar que eu sou advogado trabalhista, criminal, empresarial, tributário. Não tem como ser especialista em tudo. Você tem que realmente buscar. Eu, graças a Deus, estava até comentando com a Sara mais cedo, que eu fui na área trabalhista, mas a área de família me encontrou no meio do caminho. E especializou nisso. Especializei nisso, correr atrás. Né? Então... É o seguinte, quando o Alexandre fala, né? Que as oportunidades irão aparecer. Mas eu te pergunto, você está preparado quando a oportunidade bater na sua porta ali? Então, buscar conhecimento, tá? Aprender cada dia mais, especializar de verdade uma área é essencial, não é isso? Com certeza. Porque não adianta nada. Vamos supor que eu te mandar mensagem, fazer uma parceria. Aí fechamos o primeiro contrato e faço uma besteira. Justamente. O cliente liga para o Glauber e fala, Glauber... Não, tem que estar preparado. Isso acontece mais, né? Isso acontece mais.
Então, essa é a dica que você tem que dar pro pessoal, né? Com dedicação, né? Aproveitar muito bem a oportunidade e correr atrás, também, né? E também fazer o Google, né? E continuar com o network, né? Se vestir bem para que você possa representar o seu cliente e ele se sinta satisfeito com você, não é Com isso? certeza. Então, você vê, gente, legal, né? Mesmo sendo áreas totalmente distintas, eu nunca pisei na Justiça do Trabalho. Nem para fazer um favor para algum advogado. Nunca entrei lá dentro, nem como reclamante, nem como reclamado, nem como advogado, nem como favor. Nunca pisei lá dentro. Nem quero pisar, né? Mas vocês podem ver que alguns pontos, tá? Tanto a advocacia criminal quanto a trabalhista, a gente consegue falar a mesma língua, mesmo que seja um rito totalmente diferente. Então, assim, a dica que eu dou dentro do criminal, igual o Alexandre fala, ele soube absorver também, desde quando eu fazia lá, pegando exemplo, né? Porque nem tinha essa questão de comunicar direito através de redes sociais, nós estamos fazendo aqui, mas ele conseguiu absorver algumas coisas aí e fez ele dar certo, né? Então é muito importante, nunca menospreze, tá? A experiência do outro, tá? Nunca menospreze o conhecimento do outro, a dica, até a crítica. Quando é uma crítica construtiva, quando é um hater, por exemplo, né? Você pode absorver aquilo ali e falar, não, então tá, já que ele tá falando isso, eu vou mostrar e vou fazer o melhor do que eu posso fazer, porque eu realmente entendo desse assunto aqui. Então até isso faz o quê? Você crescer e mudar de nível, beleza? Então, Alexandre, muito obrigado, tá bom? Eu que te agradeço o convite, pela sua participação, pela nossa parceria, né? Deixa aqui meus elogios pelo seu excelente trabalho, de nenhum cliente nunca ter reclamado, né? Então, assim, é muito bom isso, a confiança, a honestidade, a transparência. Agradeço também o pessoal que tá aqui hoje, ó, o Paulinho, tá aqui também o Rafael, tá aqui a Larissa, parece que a Raíssa tava aí também, a Helena, a Sara e o famoso, sabe quem? Quem? Clemenza. Clemenza tá aí, sabe por quê? Eu tô indo em shows agora, eventos. Camila também tá aí, ó. Fez um cafezinho novo pra nós ali, ó. Trouxe a pizza aqui. Mas o Clemenza, gente, tô começando a ficar já com raiva, sabe por quê? Vou pra esse lugar agora, o cara fala assim, não, quer tirar foto, não sei não, quer tirar foto com o Clemenza. Aí o pessoal já fala, não, eu gosto de tirar foto com esse cara aqui, ó. Então eu vou ter que tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco, quem vai estar recebendo aqui presente no escritório, vai ser o Clemenza. Inclusive, outra que já tá roubando a cena também, mas é pequenininha, tá? Tá chegando presente aqui no escritório também, eu tô recebendo nada, só tô vendo esse pessoal de seguidor aí. Mas é isso, gente, muito obrigado pela interação de todos vocês aqui. Tem o nosso canal lá, Pô de Paiva, no YouTube, tá bom? Compartilha, quem não pôde assistir agora vai assistir depois, tá? Curte lá, compartilha com outros amigos, manda aviãozinho, que isso é muito importante para o nosso crescimento. Então, muito obrigado. Pô de Paiva de número 20, semana que vem estamos juntos de novo no Pô de Paiva número 21 e com certeza alguém que tem uma boa trajetória de vida para contar aqui pra gente, agregar conhecimento e troca o quê? De experiências. Valeu, gente, muito obrigado. Boa noite, Alexandre. Valeu, boa noite, tamo junto. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Te agradeço o convite, a parceria de sempre. Tamo muito junto obrigado. aí. Valeu.